Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Muito obrigado pela sua companhia, é uma alegria muito grande todos os dias estar aqui com você, para que juntos nós possamos aprender o que o Evangelho de hoje nos ensina. Abra o seu coração ao mistério dessa palavra que cura, que salva e que liberta. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Lucas capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 4. Evangelho curtinho, Lucas capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ensina-nos a rezar. Nós estamos vivendo o ano da oração. Próximo ano nós estaremos celebrando o grande jubileu. E esse ano é um ano de preparação por meio da oração. Povo amado de Deus, se vocês forem lá no Catecismo da Igreja Católica, nós temos os fundamentos da nossa oração cristã. Porque existe a oração judaica, existe a oração islâmica, existe a oração hindu e existe a oração cristã, que nasce exatamente do exemplo, porque Jesus, mesmo sendo Deus e Filho de Deus, ele rezava, ele se recolhia, ele acordava cedinho na madrugada e ia rezar. Ele foi para o deserto, passou 40 dias em oração, ele ia para o monte, ele ia na sinagoga, ele ia no templo e ele ia falar com o Pai. Então, a grande motivação para que nós possamos rezar é exatamente o exemplo de Cristo. Ele rezava. E é interessante que é exatamente isso que motiva os discípulos a pedirem: ensina-nos a rezar. Isso podia ser a nossa oração hoje. Senhor, ensina-nos a rezar. Repita isso durante várias vezes, durante esse dia de hoje, repita isso muitas vezes. Senhor, ensina-nos a rezar. Porque em algum outro momento da palavra, se diz que nós não sabemos o que pedimos, nós não sabemos rezar. E o Espírito vem em nosso auxílio e nos ensina qual é a verdadeira oração. Mas a partir desse pedido dos discípulos, Jesus então ensina aquilo que nós chamamos de a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. É interessante que quando a gente vai estudar a vida de São Francisco, a espiritualidade franciscana, essa oração que às vezes a gente reza de forma tão automática, tão maquinada, tão rápida, às vezes a gente nem percebe o que está dizendo, porque já está no automático. Francisco passava a noite todinha meditando o Pai Nosso e ele passou uma noite inteira só no Pai Nosso. Pai Nosso. Então eu convido você a fazer esse exercício. Pare em cada palavra, Pai Nosso. O que isso significa? Venha a nós o teu reino. Que reino é esse? Santificado seja o teu nome. Dai-nos o pão de cada dia. Que pão é esse? É somente pão material? Ou o pão da palavra? O pão da fraternidade, o pão do companheirismo, o pão do respeito, o pão do amor? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Você realmente está perdoando a quem te ofendeu para poder pedir perdão a Deus? Se isso não está acontecendo, você está mentindo na oração. Estamos mentindo na oração.
Não nos deixeis cair em tentação. Se existe tentação é porque existe um tentador. Existe, o demônio existe. E ele nos tenta constantemente para que a gente se desvie da vontade do Senhor. Livra-nos do mal. Que mal é esse? Existem males espirituais que às vezes nos atingem que a gente simplesmente nem percebe. Existem tantos males humanos que a gente alimenta dentro do nosso coração. A mágoa, o rancor, o ressentimento, o ódio. A crueldade, a maldade, a desobediência, a falta de humildade, a falta de empatia, a preguiça. Então hoje, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos convidados a pedir a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar, mas não simplesmente uma oração automática, uma oração maquinada, uma oração que a gente parece que aperta um botão, né? Não, aquela oração que transforma as nossas vidas, que transforma o ambiente que nós vivemos. É tão bonito o testemunho de Cura d'Ares, que foi mandado para uma cidadezinha. Ares era uma cidadezinha minúscula, e tão depravada, tão cheia de pecados. E aquele homem chega ali pela força da sua oração, sincera, verdadeira e constante e humilde. Ele consegue transformar o coração de todo um povo, de toda uma cidade. O Padre Pio dizia que a oração é a chave que abre o coração de Deus. A gente tem tempo para tanta coisa, mas às vezes para estar na presença de Deus a gente conta minutos. Na missa a gente fica se coçando para sair logo, quando está num terço, quando está num grupo de oração, quando está num retiro, para ficar nas redes sociais, para ficar nas séries, para ficar aí no futebol, para ficar num show, para ficar na diversão, na curtição. A gente não mede tempo, mas para ficar na presença de Deus, a gente fica inquieto, se coçando, pedindo a Deus para terminar logo. A gente reza para poder terminar logo. Não, meu povo, a oração é um diálogo de amor. A gente não deve rezar por obrigação. A gente deve rezar por necessidade, por intimidade. Quando a gente ama, a gente quer estar perto. Então, reze mais. Reze mais. A oração é essa força que nos faz estar mais perto de Deus, mas mais perto da gente mesmo, mais perto dos outros, que transforma as nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.